mas hoje pela manhã eu falei sobre o Espírito Santo. O tema de hoje de manhã foi o Espírito Santo quer te renovar. E eu contei um testemunho meu, e eu fiquei pensando nessa tarde em compartilhar com você também, porque tem tudo a ver aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Em 86 eu tinha 12 anos de idade, e eu sofri um acidente. E um acidente muito grave. Eu estava na praia andando de bicicleta com o meu irmão e alguns amigos, entrou um carro pela areia da praia, e esse carro me atropelou. O resultado é que eu tive uma fratura exposta na perna. Perdi 8 centímetros de osso. Entraram fezes de animais na minha perna. Era gravíssimo o estado. Eu fui atendido, para vocês terem ideia, eu fui atendido depois de 4 horas. Imagina só, com fezes de animais dentro da perna. E um atendimento depois de 4 horas. Quando eu cheguei no hospital, os médicos queriam amputar a minha perna. Eu corria risco de vida. Mas a minha mãe conversou com os médicos e eles resolveram arriscar. Mas eles diziam o seguinte, olha, se o teu filho tiver febre, e ele pode ter uma infecção, e aí nós vamos ter que amputar a perna, mas vamos fazer o que a gente pode. E aí eu sofri uma cirurgia de 4 horas, aqueles médicos lavaram a minha perna por dentro, pessoal, lavaram por dentro a minha perna 10 vezes. E depois eles diziam o seguinte, olha, se ficar alguma coisa lá dentro, alguma sujeira, ele vai ter uma infecção e nós vamos ter que amputar a perna do seu filho fora. Minha mãe recebeu uma má notícia. Quantos aqui já receberam má notícia? Não é horrível, gente? O que acontece quando você recebe uma má notícia? Qual é a postura que você tem diante de uma má notícia? Mas a minha mãe, naquela noite, em vez de ela se desesperar, como muitos fazem, porque essa é uma tendência natural nossa, a cair em desespero, minha mãe, ela foi ao altar de Deus. E ela buscou a Deus naquele corredor do hospital, no silêncio, não havia barulho, era uma noite já fria, porque era o mês de julho, e ela foi naquele corredor do hospital, ela foi buscar a Deus, e ela falou com Deus a noite toda. E logo pela manhã, Deus falou ao coração da minha mãe. E a palavra rema, a palavra profética era Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus falou com ela, dizendo assim, o teu filho vai ser curado. Eu vou restaurar a vida do teu filho. Ele vai apenas ficar com uma marca na perna, uma cicatriz, para que ele sempre se lembre da misericórdia, da bondade, da minha fidelidade na vida dele. Mas ele vai ser curado. Os médicos diziam que não. Mas a minha mãe, ela tinha relacionamento com Deus. Ela tinha comunhão com Deus. E ela conseguiu ouvir a voz de Deus. Meu irmão, quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, tudo muda na nossa vida. Por isso que é importante nós estarmos sensíveis à voz de Deus. Basta nessa noite, meu irmão, basta nessa noite o Senhor liberar uma palavra e tudo vai ser mudado na sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Olha, queridos, passaram-se alguns dias, eu já não corria mais risco de infecção, a febre já estava baixando, e aí a palavra de Deus estava se cumprindo na minha vida. Estava se cumprindo. Depois eu fiquei 9 meses engessado, passei por outras cirurgias, 9 meses de gesso, tirei o gesso, comecei naquele processo de fisioterapia, e os médicos diziam o seguinte, olha, ele não perdeu a perna, mas ele não vai ser uma criança normal, ele não vai conseguir correr, ele não vai conseguir mais jogar bola, porque ele tem uma diferença nas pernas. A perna é mais curta do que a outra. E a minha mãe, ela foi ao altar de Deus outra vez, e ela disse, Senhor, tu me deste uma palavra, que essa palavra se cumpra na vida do meu filho. E sabe, queridos, depois de 2 meses daquela palavra dos médicos, depois de 2 meses, os médicos foram medir a minha perna e já não havia diferença alguma, a cura estava completa na minha vida, porque Deus continua sendo fiel, louvado seja o nome do Senhor. Que inclusive surgiu o ministério de mulheres intercessoras, não sei se vocês sabem, justamente eu sou o culpado. Mais ou menos, glória a Deus, eu tive que sofrer alguma coisa.
Mas eu entendi o glória a Deus. Olha, irmãos, não foi fácil, foi uma época difícil. Mas eu aprendi alguns princípios também em casa. Em cima dessa situação, eu aprendi alguns princípios que falam a respeito de um relacionamento com Deus que faz a diferença. Quantos querem ter esse relacionamento com Deus que faz a diferença? Você deseja isso para a sua vida? Então eu vou deixar aqui com vocês 5 princípios sobre isso. Sobre este relacionamento. Mas antes eu quero ler o texto aqui de Abacuque, profeta Abacuque. Volta a tela ali, ó. Profeta Abacuque. Lá no capítulo 2, versículo 1. Abacuque 2, 1. Se você tem, faça a sua Bíblia, abra comigo, a gente vai ler esse versículo. Olha o que Abacuque disse. Abacuque no capítulo 2, no versículo 1. Todos encontraram, irmãos? Está no Velho Testamento, está na Bíblia. Olha o que ele disse. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vamos ler juntos? Mesmo que a nossa versão seja um pouco diferente às vezes, mas vamos ler juntos. Todos juntos. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amém? Uma das coisas que eu tenho aprendido, queridos, é que quando nós ouvimos, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando a gente se relaciona com Ele, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a distinguir a voz de Deus. Nós aprendemos. Por exemplo, quando meu pai me liga, eu já sei que é ele que está falando só pelo simples alô. Aquele alô. Eu conheço a voz do meu pai, mas por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Ele. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós aprendemos a conhecer e até mesmo distinguir a voz de Deus. Porque vocês sabem que há tantas vozes no mundo, como diz a palavra, tantas vozes no mundo, e nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo também fala. De repente, a voz que você está escutando não é a voz de Deus. De repente, o que você escuta é um engano do diabo. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos a direção correta para a nossa vida, para os nossos sonhos, para os nossos projetos e para os nossos planos de vida. Amém? Para você entender um pouquinho aqui do contexto, que é interessante aqui de Abacuque, Abacuque, ele profetizou sobre o reino de Judá. Qual era o contexto? Qual era a situação da época? Aquele povo estava se afastando de Deus, a injustiça estava tomando conta daquela nação, estava cada vez mais crescendo, os pobres estavam sendo oprimidos, a iniquidade e o pecado estavam aumentando, e o povo estava sendo oprimido pelas autoridades daquela época. Então, o que é o livro de Abacuque? O livro de Abacuque é um clamor a Deus, é uma oração a Deus. E o profeta, naquele momento da sua vida, ele estava extremamente angustiado. E ele não sabia o que fazer. Ele não sabia qual a direção tomar. E ele clama a Deus e Deus respondeu a ele. E vocês vão ver isso nesta meditação. Mas eu quero pensar com vocês, irmãos, 5 princípios para termos mais intimidade com Deus. Quantos querem ter mais intimidade com Deus? 5 princípios para a gente ter o nosso ouvido mais sensível à voz de Deus, para a gente conhecer mais a Deus, para a gente ter uma direção correta para a nossa vida, para termos um relacionamento com Deus que realmente faça a diferença. E eu quero deixar esses 5 princípios logo de cara com você, para nós desenvolvermos a palavra aqui na palavra do Senhor. Os princípios são querer, afastar, esperar, vigiar e adorar. Vamos repetir? Querer, afastar, esperar, vigiar e adorar. Vamos juntos? Esperar, vigiar
Mais uma vez, só para a gente gravar bem. Vamos lá. Querer. Então vamos lá, vamos falar do primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio para ouvirmos a Deus? É querer. Nós, irmãos, precisamos querer ouvir a voz de Deus. Ter intimidade com Deus. Querer significa ter vontade de. Querer significa desejar. Significa ansiar por ouvir a voz de Deus. Sabe, nosso grande problema é que a gente fala que a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não paga o preço para isso. Nós falamos que queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não abrimos mão de nada para nós ouvirmos a voz do Senhor. E aqui o profeta Abacuque, irmãos, ele desejava ouvir a voz do Senhor. Ele dizia lá no texto: eu vou para a torre de vigia, porque eu preciso ouvir uma direção de Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Eu vou para a torre de vigia. Aí eu pergunto para você, meu irmão, o que é que você está fazendo para dizer para Deus que você deseja ouvi-lo? O que é que você está fazendo? Que atitude você está tendo para dizer para Deus que você deseja ouvi-lo? Porque nunca, guarde o que eu vou dizer, nunca nós vamos conseguir ouvir a Deus se no nosso coração não brotar primeiro um desejo ardente de ouvir a voz de Deus. Primeiro é necessário, irmãos, brotar esse desejo ardente no nosso coração. Por isso que a nossa oração nessa noite é: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Essa tem que ser a nossa oração nesta noite. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, Deus é educado. Deus, ele é respeitoso. Quando nós não queremos ouvi-lo, ele simplesmente se cala. Deus nunca vai agir de uma maneira ostensiva na nossa vida. Deus nunca vai se impor assim. Deus nunca chega na nossa história atropelando tudo, né? Arrombando portas, esmagando, pisando. Pelo contrário, aquilo que a Bíblia diz, ele vai bater na porta. O que ele vai fazer? Ele vai bater a porta. E se nós abrirmos a porta, ele vai sentar-se à mesa e ele vai cear conosco. Glória a Deus. Eu gosto de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim: a oração torna nossos corações transparentes e só um coração transparente pode escutar a Deus. Legal essa frase. A oração torna os nossos corações transparentes e só um coração transparente é capaz de escutar a Deus. Olha, o fato de você vir para a igreja é uma bênção. A gente estava falando aqui, é gostoso, a gente ouve a palavra do Senhor. Mas olha, o fato de a gente vir para a igreja não é suficiente para a gente escutar Deus falando. O que é o ir para a igreja? Ir para a igreja é apenas um começo de tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos primeiro, irmãos, desejar. Primeiro nós precisamos ansiar mesmo em ouvir a voz de Deus. Gosto de um texto aqui do Salmo 85, versículo 8, que diz assim, olha o salmista dizendo: escutarei o que Deus o Senhor falar. Escutarei o que Deus o Senhor falar, dizia ele, porque falará de paz ao seu povo e aos santos para que não voltem à loucura. Jeremias 29, 12 e 13, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. E buscar-me-eis, e me achareis quando buscardes com todo o vosso coração. Aleluia. Deus sempre está aberto para ouvir a nossa voz e a nossa oração. Mas sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos perdidos, sem rumo, e até sem direção, e nós não desejamos ouvir a Deus. E quando a gente não ouve a Deus, é um perigo. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração seca. A alma começa a mirrar. Nós nos tornamos pessoas minúsculas, pequenas. Nos tornamos pessoas frias, insensíveis. Nos tornamos apáticos. Sabe por quê? Porque justamente a voz de Deus que nos dá ânimo é a voz de Deus que traz vida. Aleluia.
Quando a palavra de Deus, a Bíblia diz, né, que quando a palavra de Deus está distante, o povo perece. Quando a palavra de Deus está distante, o povo morre, perece. Olha a pergunta aqui. Por que, irmãos? Por que é que nós temos que ter esse desejo de ouvir a voz de Deus? Porque o tamanho do nosso desejo vai determinar o tamanho das nossas ações. O tamanho do nosso desejo em ouvir a Deus vai determinar o tamanho das suas ações. Quanto mais você desejar ouvir a Deus, mais você vai estar disposto a fazer alguma coisa para que isso aconteça. Você vai fazer alguma coisa para ouvir a Deus. Porque, vamos ser sinceros aqui entre nós, quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre dá um jeito, é ou não é? Sim ou não? É. Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá o nosso melhor, né? A gente se empenha, a gente se desdobra para alcançar aquilo que nós desejamos. Nós gastamos forças, nós gastamos as nossas energias, até mesmo recursos, se for necessário, quando a gente quer alguma coisa. Queridos, quando desejamos ouvir a voz de Deus, eu tenho aprendido o seguinte: quando a gente deseja realmente ouvir a voz de Deus, a gente participa dos cultos, a gente participa das reuniões, a gente participa das orações, a gente se envolve com as coisas de Deus. Eu confesso para você que eu fico muito preocupado quando eu já tenho aprendido a decorar, eu sou bom de fisionomia. E eu tenho aprendido a perceber as pessoas que costumam faltar no culto. Eu sou bom de fisionomia, gente. Isso é uma coisa... Às vezes eu tenho dificuldade para nome. Eu não decoro o nome. Se você não souber o teu nome, não é nada pessoal, tá, irmão? Se você não lembrar do seu nome. Mas eu sou bom de fisionomia. E às vezes eu fico observando que as pessoas elas faltam no culto por qualquer coisa. Tem muita gente que de repente nem está aqui hoje. Está lá em casa sem fazer nada. Está vendo qualquer outra coisa. Eu fico pensando até que ponto nós realmente queremos ouvir a Deus. Porque se a gente quiser ouvir realmente a Deus, a gente vai fazer alguma coisa para que isso aconteça. A gente vai tomar uma posição. Vamos participar sim dos cultos. Vamos ter o nosso tempo em casa, nos cultos, nas reuniões, nas orações. E quanto mais a gente se envolver com as coisas de Deus, mais facilmente a gente vai perceber a voz do Senhor. Amém? Você pode dizer amém a isso mesmo ou não? Por isso é importante essa relação com Deus, uma relação que faz a diferença. A segunda coisa que eu vou deixar para o teu coração. Segunda coisa, o que nós falamos? Primeiro é? Segundo, afastar. Afastar. Veja só, o profeta declarou aqui no texto: por-me-ei na minha torre de vigia. Por-me-ei na minha torre de vigia. O que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que ele ia se afastar. Ele ia se isolar e ele ia para um lugar calmo para ouvir a Deus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nós temos perdido o silêncio que nós precisamos ter. Nós temos perdido esse silêncio. Muitos pensam que muito barulho significa muita bênção. Quanto mais barulho, é mais unção. Tem gente que pensa assim. Nós temos perdido o silêncio que a gente precisa ter. Esse negócio de barulho, de muito barulho, é uma concepção de hoje, popular de igreja nos dias de hoje. Porque a grande questão é o seguinte: nós temos lutado, meus irmãos, contra o silêncio. A gente rejeita a reflexão. Nós temos dificuldades até mesmo para um tempo de a sós com Deus, de devocional. Não sei se você já percebeu. Presta atenção como é que você faz devocional. A gente começa a meditar na palavra e ler. Daqui a pouco a gente cansa porque está muito quieto o negócio. Tem gente que só consegue fazer devocional se tiver música do lado. Eu preciso de barulho, eu preciso de alguma coisa. Está irritando isso. Depois de 5 minutos de leitura, você já não aguenta mais. Cansou. Está muito silêncio. Sabe por quê, queridos? Porque a grande verdade é que nós não suportamos o silêncio. Alguns falam assim: eu não vejo a hora de ficar em silêncio. Mas põe um camarada em silêncio para você ver. Põe. A grande verdade é que nós não suportamos o silêncio porque o silêncio, ele traz para nós um incômodo. Nós vivemos numa sociedade assim. Hoje a sociedade é justamente assim. É uma sociedade agitada.
É uma sociedade que não suporta o silêncio. E por isso que tem surgido cada dia mais, meus irmãos, pessoas angustiadas, que correm atrás da vida, atropelando tudo, atropelando todos. Mas vamos ver o exemplo de Jesus? Jesus, meus irmãos, ele se afastava para ter um tempo de oração e para ter relacionamento com o Pai. Jesus é nosso maior exemplo. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. A Bíblia diz, Mateus 14, 23, a Bíblia diz, e despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava Jesus ali só. Jesus estava só. Deixa eu contar uma história aqui interessante, que surgiu na Inglaterra, no século passado, com a família Wesley. Isso é uma história interessante. A mãe, chamada Susana Wesley, na época tinha os seus 18 anos. Ela teve 2 filhos que mudaram o cristianismo no mundo. 2 filhos, que eu acho que aqui muitos conhecem. O John Wesley, que foi o pai do metodismo no mundo, e eu tive o prazer e o privilégio de conhecer a casa que John Wesley morou. É interessante, quando uma vez eu fui ministrar na Inglaterra, numa igreja brasileira lá na Inglaterra, e eu consegui ir a esta igreja. E John Wesley morou ao lado da igreja. Eles tinham um costume assim. E no quarto de John Wesley, é até interessante, tinha um banquinho e ele estava desgastado. E conta essa história que John Wesley, ele acordava 3 horas da manhã para orar de joelhos. 3 horas da manhã para orar como, gente? Inclusive ele teve até problemas na coluna por causa disso. Porque ele orava a Deus. Ele foi alguém que fez a diferença. Ele e o seu irmão chamava Charles Wesley. E ele escreveu centenas de hinos que são conhecidos no mundo todo. Agora, eles testemunharam algo interessante. Eles testemunharam que eles nunca viram a mãe um único dia que não ficava parada e ficava sozinha ouvindo a Deus, orando a Deus. Eles viviam na época suas dificuldades financeiras, viviam muitas dificuldades, mas eles contam o seguinte, que a mãe ela tinha um cabelo loiro, longo, e ela sentava à tarde e ela colocava os cabelos, quando ela fazia assim com o cabelo, jogava para frente, cobria o rosto com o cabelo, eles sabiam que a mãe estava orando. E a mãe não gostava de ser interrompida na sua oração, na sua comunhão com Deus. Aí se fosse mexer com a mãe, dizia que ela era muito brava. Mas foi uma oração que fez a diferença. Aí está o resultado. Era uma mulher que tinha relacionamento com Deus, que tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, todos os dias. E o resultado está aí. 2 filhos que marcaram uma geração e fizeram a diferença numa geração. Glória a Deus. Essa mulher, ela era uma mulher comprometida com uma vida de oração, de intimidade com Deus. Que desafio para nós como igreja, sim ou não? Que desafio para eu e você, meu irmão. Eu pergunto para você e nós. O que nós temos feito esses dias? O que eu e você temos feito? Quanto tempo nós temos nos dedicado para um tempo a sós com Deus? Tem muita gente que diz que não dá, né? Não tem tempo. Alguns dizem que precisam cuidar dos filhos. Outros dizem que precisam dar conta dos trabalhos da faculdade, da escola, o namoro, os preparativos lá para o casamento. É tanta coisa que não tenho tempo. É o trabalho que me consome, Ronaldo. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Nós, comunidade da graça, precisamos resgatar o valor da oração e da comunhão com Deus a sós. Porque aí o Senhor quer falar contigo. Amém? Precisamos dedicar esse tempo para ouvir a voz de Deus. Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Primeiro princípio, querer. Segundo, afastar. Terceiro princípio, esperar. Esperar. Abacuque disse aqui: vou para a torre de vigia. Ir para a torre de vigia era sinal de espera. Por quê?
Porque a pessoa que ia para a torre de vigia demorava alguns dias para voltar. O camarada subia lá para a torre de vigia, era certeza que ele demorava alguns dias para voltar. Tinha que ter espera. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender uma coisa que a gente não tem, que é a paciência. Precisamos serenar o nosso espírito, aquietar o nosso coração na presença de Deus. Nós precisamos disso, queridos. Nós vivemos no mundo do aqui e do agora, né? Que é um mundo rápido, é um mundo imediatista, e nós não sabemos esperar. Inclusive, nós nos apressamos. Sabe por que nós temos o costume de nos apressar? Porque a gente acha que, na verdade, Deus está tão ocupado com tantas coisas que vai demorar. Ele está vendo tanta outra coisa que também é importante, então vamos embora. Vamos acelerar esse processo. Queridos, a espera nos incomoda. A espera nos traz angústia. A espera mexe com a nossa fé. Porque nós não gostamos, a grande verdade é que a gente não gosta de ficar parado. Isso vai contra a nossa natureza. Mas eu pergunto para você, o que nós devemos fazer num tempo de espera? Quantos querem aprender a esperar aqui? Deixa eu ver. Você precisa aprender a esperar ou não? O que a gente faz no tempo de espera, então? Primeiro, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos repetir? Aquietai-vos. Não, eu quero ouvir mais forte. Vamos lá, turma. Aquietai-vos, que eu sou Deus. O que é que você precisa fazer na espera? Aquietar. Relaxa, meu irmão. Tranquiliza o teu coração. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Ele vai agir no momento certo. Na hora certa. Quando nós esperamos, quando a gente sabe esperar, nós estamos dando uma mensagem para Deus. Nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos nele. Nós estamos dizendo para Deus que nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. E que tudo Ele tem o controle. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Amém? O que a gente precisa fazer no tempo de espera? Salmo 62:5. Olha o que diz. Diz assim: somente em Deus, o salmista dizia, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Queridos, em outras palavras, nós devemos ter paciência para esperar. Precisamos ter o quê? Paciência. Olha, existem duas forças antagônicas. Existem duas forças, que é a ansiedade e o desânimo. A ansiedade, ela anda acelerada demais. É verdade ou não? E o desânimo é lento demais. A ansiedade, ela te leva à precipitação. A falar o que não é para falar, a fazer o que não é para fazer, a ter uma atitude impensada. Mas o desânimo, por outro lado, o desânimo, ele leva você a abrir mão de tudo. A entregar tudo. Ah, não dá não, estou desanimado. Chega. Você abre mão de tudo. Agora, a paciência, aí que entra a paciência, queridos. Aí que entra a paciência, porque a paciência, ela trabalha no controle da ansiedade e do desânimo. E ela traz um equilíbrio a você, um equilíbrio emocional. Portanto, tenha paciência. Olha só outra coisa, o que fazer no tempo de espera? Salmo 40, versículo 1, diz assim, o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Queridos, aqui é uma espera com confiança. É uma espera com confiança. O que significa isso? Significa esperar com uma expectativa, na certeza de que Deus vai responder. Isso é fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém, meus irmãos? Há um quarto princípio. Primeiro, querer. Segundo, afastar. Terceiro, esperar.
Quarto, vigiar. Vigiar, diga para o seu irmão assim, vigia, irmão. Qual é o sentido desse vigiar, irmãos? Qual é o sentido, queridos? Vigiar é estar atento. Vigiar é ficar atento. Vigiar é prestar atenção. Vigiar é observar os fatos. Esse é o sentido do vigiar. Agora, meus irmãos, às vezes Deus tem falado conosco. Deus tem mostrado, Deus tem respondido, mas nós ainda não estamos enxergando, nós não estamos ouvindo, queridos. Por vezes Deus já falou com você. Por vezes Deus já mostrou para você, meu irmão. Já falou com você, Ele está falando, mas nós não estamos com os nossos ouvidos ligados, sensíveis e atentos. A palavra de Deus diz, Jó, lá no capítulo 33, 14, diz assim, olha só, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus fala de um modo, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Por isso que a minha oração nesta noite é, Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Estampe os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua palavra, porque se eu ouvir eu vou ser transformado. Olha, nesse testemunho que eu contei para vocês, quando a minha mãe ouviu, ela teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, quando Deus disse, olha, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Aquilo trouxe uma renovação para a vida da minha mãe e para a nossa casa, queridos. Deus está falando, Deus continua falando. Muitas vezes Deus fala conosco através de uma mensagem. Eu tenho certeza que nesse momento Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando através de uma mensagem como essa. Deus pode falar ao seu coração. Mas basta você querer ou não. Basta você estar atento ou não. Mas Deus pode falar através de uma mensagem. Deus pode falar através de uma oração. Deus pode falar através de um irmão, trazendo um conselho importante para a sua vida. Trazendo até resposta para você. Mas o grande problema é que por causa da nossa ansiedade, parece que as coisas passam despercebidas. A ansiedade, irmãos, ela cega. A ansiedade cega. Deus sempre está falando. E por nós não ouvirmos a Deus, o resultado é que nós vivemos angustiados. É por isso, porque a gente não ouve a voz de Deus. E mais, nós temos dificuldade, sabe do que, irmãos? De aceitar a direção de Deus para nós. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Mas saiba nesta noite, meu irmão, que tudo aquilo que Deus faz visa o nosso bem. Tudo aquilo que Deus faz, mesmo que a gente não entenda, mas está dentro da vontade dEle para a sua vida e para a minha vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é qual? Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Por vezes, Deus vai dizer não para você. Aí eu pergunto para você, como é que você, meu irmão, tem lidado com os nãos de Deus? Quando Deus diz não para você, como é que soa isso nos seus ouvidos? Porque nem sempre Deus responde da maneira e da forma que nós queremos e desejamos. Aí você pergunta, então quer dizer que Deus é mau? Quer dizer então, Ronaldo, que Deus é um chato? Quer dizer então que Deus é o do contra? Ou Ele é o estraga-prazer? Não, meu irmão. Deus apenas tem uma coisa, Ele tem o melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você e Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Deixa eu ver. Então, meu irmão, tudo que está acontecendo na sua vida contribui para o teu bem. Glória a Deus. Amém? Eu tenho aprendido que na vida cristã não tem esse negócio de sorte e azar. Não tem nada de sorte e azar, meu irmão. Na vida cristã tem propósito de Deus. Na vida cristã tem propósito de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você pode dizer amém a isso? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos aprender, meus irmãos, nessa noite a confiar nas motivações do coração de Deus. Porque Ele é nosso Pai, Ele nos trata como filhos, e nós somos filhos, é verdade, e porque somos filhos sabemos que nós temos um Pai amoroso que deseja o nosso bem. Quinto e último. Primeiro qual é? Você lembra?
Querer. Segundo, afastar. Terceiro, quarto e quinto, adorar. Você pode dizer bem forte isso? Adorar. Olha só que interessante, versículo 2 do texto que a gente leu aqui, o profeta disse: o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. Ele começa o versículo assim. Só abrindo parênteses aqui, deixa eu dizer para você que todos os seus pedidos, todas as dúvidas que você tem, Deus vai responder. Vai responder. Quer você goste ou não goste. Quer você concorde ou não concorde. Mas Ele vai responder. Nada na sua vida, meu irmão, entenda você, que nada na sua vida vai ficar sem uma direção clara. Nada. Tudo vai ter direção. Agora, em relação à atitude, aí cabe a você decidir se você quer obedecer ou não. A atitude é conosco. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é, meus irmãos? É que Abacuque, o profeta, ele aprendeu, ele se acostumou a ouvir o que Deus falava. Oh, meus irmãos, esse é um desafio para a minha vida. Porque vou dizer para vocês que se eu começar a aprender a ouvir a voz de Deus, se eu me acostumar a ouvir a voz de Deus, eu vou cometer menos erros na vida. É verdade ou não, queridos? Sabe por que a gente erra tanto na vida? Porque a gente não ouve a voz de Deus. Os nossos ouvidos estão tapados. Nós estamos muitas vezes cegos, nós não enxergamos. Porque nós não temos um relacionamento com Deus que faz a diferença. Nós estamos distantes de Deus. Então, irmãos, Abacuque, ele se acostumou aqui a ouvir a voz de Deus. Ele se acostumou. E ele dizia lá, Abacuque 3, no versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Eu tenho ouvido. Meus irmãos, quando nós acostumarmos a ouvir a voz de Deus, nós saberemos diferenciar se é Deus que está falando ou se é o diabo que está falando. Porque, como eu disse no início, Satanás fala. O diabo, ele fala. Por exemplo, quando há acusação, quando há tormento, pode saber que é o diabo na sua vida, querendo falar. Mas quando Deus fala, existe paz e nós nos sentimos amados. Glória a Deus. Sentimos amados. Às vezes Deus até fala um pouco mais duro, mais firme, mas a gente sabe que é por amor, porque Deus sempre nos trata com amor. Precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Quantos querem conhecer a voz do nosso pastor? Jesus disse lá em João 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Mas, meus irmãos, o profeta Abacuque aqui encerrando, ele disse assim, versículo 2 ao 4, ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas palavras, e me sinto alarmado. Aí ele diz assim, olha o clamor dele, olha o clamor. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, Deus, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã, vem o santo. Aí olha só, agora ele muda. Ele começa a adorar a Deus. Ele diz assim para Deus, Deus, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Aleluia! Você vê que agora o profeta começa a agradecer ao Senhor. Meus irmãos, nós como igreja precisamos aprender a adorar a Deus por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele tem feito, e pelas respostas que Ele já tem oferecido a cada um de nós. Quantos aqui têm ouvido resposta de Deus na sua vida? Deixa eu ver. Nós precisamos aprender a adorar a Deus, por aquilo que Ele já tem falado, pelas vezes que Ele nos orientou, pelas vezes que Ele nos ajudou. Porque quando nós somos ingratos, nós nunca teremos adoração nos nossos lábios.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ingratidão é o contrário da adoração. A ingratidão é o contrário da adoração. E para encerrar, o salmista 40, versículo 5, ele diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Quisera eu anunciar, mas são incontáveis as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Salmo 116, o salmista dizia: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem concedido a mim? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Glória a Deus. E aí ele diz lá, capítulo 3, versículo 17, Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga aleluia bem forte, dá um aleluia, dá um glória a Deus, aplauda a palavra do Senhor.